Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o DC Notícias Web. Você pode acompanhar conosco também através do QR Code que está no canto da tela pelo YouTube. Veja agora os destaques dessa edição. O Estado já enviou 1 bilhão e 700 milhões de reais para obras e melhorias nos municípios do Paraná em 2024. Itaipu Binacional celebra nova inclusão no livro do Guinness dos Recordes. Novas regras do Pix começam a valer a partir de hoje. O DC Notícias Web está começando. O governo do estado do Paraná já investiu 1 bilhão e 700 milhões de reais em melhorias para seus municípios em 2024. Desde o começo desse ano, o governo do estado do Paraná já investiu cerca de 1,7 bilhão de reais em obras e equipamentos para os municípios do estado. Os repasses aconteceram por meio da Secretaria de Estado das Cidades, entre janeiro e outubro deste ano. Obras de pavimentação, construção de praças, quadras, centros culturais e aquisição de equipamentos foram alguns dos investimentos do governo durante esse período nos 366 municípios beneficiados. Aqui na Secretaria é um leque, um cardápio muito grande, né? Então a gente tem desde a pavimentação, que são as ruas completas, os projetos têm que ser completos, né? Com drenagem, acessibilidade, calçada. Nós temos toda uma parte de geração de emprego e renda, que é barracão industrial, barracão comercial. A gente faz cobertura nas vias públicas, que às vezes o município quer fazer uma área para fazer feiras, né? Além disso, toda a parte de esporte e lazer. Também toda uma parte social, né? Então nós temos aí centros dias para os idosos, que a gente sabe que a população do estado está envelhecendo, né? Centro de convivência, centro de referência e assistência social. Então, assim, o leque é bem grande, além de todo aquele suporte de equipamento rodoviário que é necessário, uma pá carregadeira, uma retroescavadeira, veículos para apoio da assistência social, na área de saúde, na área de educação. Então, assim, o leque é bem grande aí nesse âmbito aqui da Secretaria das Cidades. Mais da metade do valor investido foi utilizada para pavimentação de vias e projetos de urbanização, que somam 963 milhões de reais, distribuídos em 225 municípios do estado, que contam com até 25 mil habitantes. Todas as ações nós norteamos em cima do plano diretor do município. Então, o município tem o seu plano diretor aprovado e vigente na Câmara, né, de Vereadores, a aprovação tem que ser feita. E todas as ações que eles vêm nos solicitar têm que estar no plano de ação e investimento do plano diretor. Então, né, são ações que a gente sabe que tem de curto, médio e longo prazo, e assim a gente consegue fazer um planejamento melhor no município, né? Foz do Iguaçu está na lista das melhores cidades para se viver no Brasil, segundo um levantamento. Você sabia que Foz do Iguaçu está entre as melhores cidades para se viver aqui no Brasil? É isso que diz um levantamento divulgado por uma empresa brasileira que realiza consultoria de cenários, administração, estratégias e entre outros. Segundo os dados, o município ocupa a 13ª posição no ranking das 100 maiores cidades do país. Dos municípios localizados na região sul do país, Foz ocupa a 9ª melhor pontuação. E entre as cidades do Paraná, o município está classificado como a 7ª melhor para se viver. As classificações são feitas conforme as informações do Índice de Desafios da Gestão Municipal, que avalia áreas como a educação, saúde, saneamento, segurança e entre outras. E veja a seguir, novas regras do Pix começam a valer hoje. A UDC está conectada com o futuro para você escolher aonde ir e como ir. Centro Universitário UDC, 25 anos. Escolha quem tem história e faz história. Escolha uma instituição nota máxima em excelência, com mais de 140 laboratórios, 5 centros cirúrgicos de animais. Agende sua prova. Inscrições pelo site udc.edu.br.
Estamos de volta com o DC Notícias Web, falando para você que a Itaipu Binacional celebra nova inclusão no livro Guinness dos Recordes. A Itaipu Binacional será incluída em uma nova categoria do livro Guinness dos Recordes. A usina, que já está no livro como o objeto mais valioso da Terra, tendo custado 27 bilhões de dólares para ser construída em 1984, será oficialmente nomeada como a maior produção de energia elétrica acumulada do planeta. A cerimônia, no hall do edifício da produção da usina, contou com a presença das diretorias brasileiras e também paraguaia, além dos ministros de estados dos dois países. Também esteve presente na cerimônia a juíza do Guinness Book, que fez a outorga do recorde à usina. É um momento muito rico, de um assunto que vocês nos ouvem falar com muita frequência, tanto da minha parte como do meu pai, o Lúcio. A Itaipu, ela é o resultado de duas grandes revoluções. A primeira, a Revolução da Engenharia Civil, que há 50 anos rompeu todos os paradigmas possíveis e construiu uma obra como essa. E a segunda é a Revolução da Integração, que permitiu, ao contrário do resto do mundo, que faz guerra pela água, utilizar a água como instrumento de paz e de integração. A Itaipu é a prova de uma bandeira que o presidente Lula sempre defendeu. A integração da América Latina é possível e a prova somos nós nesta sala. Por fim, eu quero agradecer a cada empregado e empregada, explicando aos conselheiros brasileiros que esse é o termo que se usa na Itaipu. O termo empregado e empregada para nós é uma coisa nova, diferente, mas é o termo que se é utilizado. Então eu quero agradecer e parabenizar esse resultado que permite que a Itaipu vá para o Guinness Book. Não é resultado de uma gestão que começou há 1 ano e meio. É o resultado de 50 anos de muito trabalho, muita dedicação, muito compromisso com essa empresa e principalmente com os nossos países. Esta placa ela é um símbolo gigantesco do compromisso de trabalhadoras e trabalhadores que construíram essa imensa obra, mas que também tem um compromisso histórico com os seus países, porque graças a essa obra nós pudemos levar riqueza, desenvolvimento e uma sociedade mais justa. Quando os empregados e empregadas levantam de manhã, eles não estão indo cuidar da manutenção, não estão indo dirigindo o carro ou cuidando da parte mecânica. Eles estão indo construir dois países cada vez mais desenvolvidos e cada vez mais justos. A matriz elétrica brasileira e paraguaia é predominantemente proveniente de hidroeletricidade. A do Paraguai é 100% hidro. A do Brasil ela é significativamente hidro, ainda é predominante. Embora hoje as fontes alternativas, eólica, solar, estão tomando um vulto muito mais significativo, são as usinas hidrelétricas que garantem a confiabilidade do sistema. São elas que estão presentes quando falta alguma fonte, quando a energia alternativa não pode suprir, são as unidades das usinas hidrelétricas que estão presentes e que asseguram a continuidade de fornecimento de energia elétrica para a casa de milhões de brasileiros e paraguaios. A Itaipu é um exemplo, porque é a maior usina hidrelétrica brasileira, que produz uma quantidade de energia que atende hoje cerca de quase 10% do mercado brasileiro e cerca de 80% do mercado paraguaio. Então ela é essencial, fundamental nesse atendimento e no preço da energia. A energia hidrelétrica tem um preço muito mais baixo que as outras fontes. Então a gente está contribuindo para a modicidade tarifária e para o progresso do Brasil e do Paraguai. Novas regras de segurança do Pix entraram em vigor a partir desse dia 1º de novembro. Entraram em vigor no dia 1º de novembro novas regras relacionadas à utilização do Pix para trazer mais segurança para os seus usuários e, claro, para também dificultar a vida daqueles que querem utilizar esse tipo de aplicativo para atrapalhar
ou roubar as pessoas. Vale ressaltar que para o usuário normal, a primeira mudança será o limite cadastrado de um valor fixo de Pix, que será utilizado para aparelhos que não estão cadastrados junto com o banco de origem. E para o Banco Central, terão aí regras de maior segurança, principalmente para as instituições financeiras. As principais mudanças são: a nova regra prevê que a realização de transações via Pix por dispositivos, sendo celulares ou computadores não cadastrados no banco do cliente, terão um limite de R$200, respeitando um limite diário de R$1.000. Para transações fora desses limites, o dispositivo de acesso deverá ter sido previamente cadastrado pelos clientes junto ao Banco Central. Se o cliente trocar de celular ou computador, deverá cadastrá-lo no banco para fazer novas transações Pix sem o limite imposto pela nova regra. Para quem não for trocar de dispositivo e já tem cadastrado no banco, nada vai mudar. O Banco Central também fará a partir de novembro exigências adicionais aos bancos e instituições financeiras que deverão utilizar solução de gerenciamento de risco de fraude que contemple as informações de segurança armazenadas no Banco Central e que seja capaz de identificar transações Pix atípicas ou não compatíveis com o perfil do cliente. As instituições também devem disponibilizar em canal eletrônico de acesso amplo informações sobre os cuidados que os clientes devem ter para evitar as fraudes, além de verificar pelo menos uma vez a cada 6 meses se os clientes possuem marcações de fraude na base de dados do Banco Central. No caso desses clientes, o Banco Central orienta os bancos a tratá-los de forma diferenciada, por meio do encerramento do relacionamento ou bloqueio cautelar para as transações recebidas, entre outras medidas. E veja a seguir, final de semana movimentado nos atrativos turísticos de Foz do Iguaçu. A visitação do Marco das Três Fronteiras atinge quase 38 mil pessoas no mês de outubro. Um dos principais pontos turísticos de Foz do Iguaçu atingiu um número histórico de visitantes neste último mês. Depois dos brasileiros, os países que mais visitam o ponto de encontro das fronteiras são Chile, Argentina, Peru, Colômbia, Paraguai, Estados Unidos, França, Espanha, México e China. Comparado a outubro do ano passado, o Marco das Três Fronteiras recebeu 2% a mais de visitantes, totalizando um número inacreditável. 37.898 pessoas conheceram a famosa Tríplice Fronteira, um ambiente familiar que contém muita história e paixão pela cidade. E agora a gente fala das Cataratas do Iguaçu do Parque Nacional, que abre em horário especial nesse feriado de finados. Neste feriado de finados, o Parque Nacional do Iguaçu abrirá 1 hora mais cedo para a melhor recepção dos 14 mil visitantes que estão sendo esperados neste final de semana. Além da vista para as cataratas, as trilhas e passeios também estarão disponíveis. O parque abrirá das 8 da manhã às 4 da tarde. Confira informações sobre ingressos e horários através do site indicado na tela. O Congresso de Psicologia do Centro Universitário Dinâmica das Cataratas, UDC, contou com a presença de diversos nomes renomados na área. O 12º Congresso Internacional de Psicologia recebeu diversos profissionais renomados na área para enriquecer ainda mais o conhecimento dos alunos e promover a troca de informações entre as partes. Foi muito intenso e de muita aprendizagem, né? No primeiro dia a gente teve a psicóloga doutora Cíntia, que veio falar um pouco sobre o atendimento para crianças, os materiais que ela mesma desenvolveu para auxiliar nesse processo terapêutico infanto-juvenil. E depois a gente teve a apresentação dos resumos dos próprios alunos, né? Que eles trouxeram, foram 10 resumos que foram escolhidos e apresentados para os demais colegas.
Ontem a gente teve também a psicóloga doutora Karine Belmont Chaves, que ela veio falar da psicologia jurídica e de como é todo o trabalho dela nos 20 e tantos anos que ela tem de experiência nessa área. E depois a psicóloga Thaís, que veio falar da escuta especializada, que é uma área que vem crescendo muito para que as crianças que passaram por algum tipo de abuso, de violência, não fiquem tendo que falar os seus depoimentos. Então é uma psicóloga que ela se especializa em coletar essas informações dessas crianças. E hoje, para fechar com chave de ouro, a gente tem o psicólogo que vai falar sobre psicologia dos desastres e depois uma mesa com alguns egressos para falar sobre a rotina profissional e como que foi a entrada no mercado de trabalho. A palestra é sobre a psicologia de emergências e desastres, visto que a importância do tema está voltado basicamente no contexto geral de que o mundo está passando. Então, se faz necessário a gente pensar em práticas hoje voltadas para o preparo, durante também e o pós-desastre. Então, são temas que a gente precisa discutir com mais frequência, principalmente visando o preparo e a capacitação de profissionais para essas situações. Pós-pandemia, ele traz muito ensinamento, principalmente em como capacitar as próximas equipes, né? Uma resposta mais rápida diante uma pandemia, né? Temos também as questões das inundações acontecendo, né, com uma frequência maior. Consequentemente, a gente precisa de uma equipe com uma resposta mais rápida, no preparo mesmo, durante e no pós. O pós, como você me perguntou, o importante é saber como tratar e amparar essas famílias, né? Dar o direcionamento e informar também como serão as práticas de reconstrução após aquele momento de emergência. Os alunos falaram da importância de eventos como esse para o seu desenvolvimento profissional. Eu acho que é uma troca muito positiva, tanto dos profissionais que já estão no mercado de trabalho trazendo novas informações e perspectivas para a gente, quanto na amostra com os colegas falando sobre os trabalhos acadêmicos, porque é uma troca muito bonita de ver entre o profissional que já está no mercado de trabalho e a gente que está começando a entrar a passinhos muito lentos. A perspectiva dessas experiências coloca uma esperança na gente diante a nossa profissão. E a ampliação do mercado de trabalho, porque eles trouxeram diversos, uma psicóloga que trabalha com público infantil, judiciário, atendimento a crianças e adolescentes em situações de vulnerabilidade. Isso é algo muito comum na nossa região e é muito bacana ter esse contato. Quando a gente está em sala de aula com o professor é algo mais rotineiro, pode ser às vezes um pouco mais cansativo, mas dentro do congresso, com os novos profissionais, são novas pessoas, a forma de comunicação deles também é diferente, que passam novas mensagens, e ontem mesmo a palestrante, ela fez um processo de imersão com a gente, o que traz também um contato com o que a gente pode fazer no futuro quando a gente estiver dando uma palestra, quando a gente puder estar em cima do palco ministrando algo para os futuros psicólogos. O congresso é sempre bom, né? Porque a gente tem um conhecimento para além da sala de aula, e isso que é importante. Além da gente interagir com outros acadêmicos de outros períodos, né, e outros turnos, porque eu sou do período da manhã, a gente também tem esse contato com os profissionais que já estão na área de trabalho, a gente tem contato com profissionais que se formaram aqui, né, os egressos também, e essa troca dá um gás, né, pra gente, né, pra mim, por exemplo, que estou no final do curso já para continuar aí e entrar na carreira aí com o pé direito. É como se fosse uma preparação de terreno, né? Então no começo a gente entra com um sonho e durante a faculdade esse sonho vai se concretizando, né? Chega no final do curso, bate a realidade, assim. Então como que vai ser? Bate aquela preocupação, como que vai ser o mercado de trabalho? Vai ser difícil, não vai? Será que estou preparado para o mercado de trabalho? Então essa experiência com profissionais que já estão na área há bastante tempo, com profissionais recém-formados é muito importante, é muito válido para a gente concretizar, né? Compreendendo que a formação acadêmica é basicamente isso, né? É muito importante estar aberto, né, a entender os contextos de cada atuação e, de fato, essa troca mesmo, entendendo
novas perspectivas, o que está em alta, o que já não faz mais sentido para as áreas, né? Consequentemente, aprimorar esse conhecimento sempre é muito importante. De extrema importância, porque aqui, em 3 dias, a gente conseguiu trazer temas diversos e que às vezes a gente não consegue passar em sala de aula, né? Com profissionais que não estão diretamente ligados a esses alunos, mas que vieram aqui e passaram todo o seu conhecimento para eles. O congresso, trazer eles para cá, onde eles podem interagir com os palestrantes, traz um ar mais leve aí sem deixar de conseguir conhecimento. E o DC Notícias Web de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia. Tenha um ótimo final de semana. A gente se vê. Até lá.